A paz do Senhor, amém? Que alegria poder estar mais uma vez na casa de Deus. Agora com alguns irmãos aqui presentes, com vocês aí de casa, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para essa noite. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. O tema que eu coloquei é: Deus cuida de cada um de nós. Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 25. Jesus instruindo os seus discípulos sobre os cuidados da vida. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que nós comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Aqui é uma passagem assim que a gente não precisa explicar muito, porque está tudo muito claro. E quando eu fui comunicada que eu estaria ministrando a palavra de hoje, eu falei com Deus que eu queria algo para trazer para a igreja, porque esses últimos dias nós temos vivido dias difíceis, dias de muitas notícias ruins, muitas notícias de perdas de pessoas muito especiais, de notícias de pessoas muito próximas, de pessoas muito queridas. E a gente, às vezes, como seres humanos, a gente se pergunta assim: mas por que essas pessoas se foram? Por que tudo isso está acontecendo? E a gente começa a perguntar a Deus: por quê, por quê, por quê? A gente começa a questionar a Deus. E meditando assim na palavra, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente começa a entender que existe um propósito em todas as coisas. E não cabe a nós querer entender o porquê de Deus. Deus tem um propósito para cada coisa.
E nós não podemos questionar. Nós temos apenas que obedecer. Nós temos apenas que viver aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. E aqui nessa passagem, a gente começa a ver o cuidado de Deus. Ele aqui começa a instruir os seus discípulos. E a gente começa a ver que a ansiedade que hoje assola a humanidade, que foi diagnosticada como o mal do século, ela já existia desde o tempo passado. E Jesus, ele diz, não andeis, pois, ansiosos, não andeis, pois, inquietos com coisa alguma, porque a cada dia basta o seu mal. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? Se o Senhor, ele veste se ele providencia o alimento para as aves do céu, se ele providencia as ervas do campo, sabe? Eu começo a trazer à memória aquele povo que caminhou durante 40 anos no deserto. E ali a palavra de Deus diz que nem mesmo as sandálias dos seus pés se desgastaram, nem mesmo as suas roupas se envelheceram. As pessoas iam crescendo e as roupas parece que iam crescendo junto. Sabe? Eram coisas milagrosas, eram coisas sobrenaturais. E ainda assim o povo continuava murmurando. E a palavra de Deus vai nos mostrando o quanto a gente é questionador, o quanto a gente reclama muito e esquece de agradecer por tudo que Deus está fazendo a cada dia por nós. E o que Deus colocou no meu coração para essa noite, eu tenho certeza que se Ele trouxe essa palavra, é porque existem pessoas que precisam ouvir isso, e talvez eu seja uma dessas pessoas também, que preciso aprender um pouco mais. É que se a gente está questionando, se a gente está reclamando, é porque a gente ainda não entendeu que é momento de agradecer. É momento da gente parar de olhar para as coisas ruins e começar a agradecer pelas coisas boas, pelo mal que ainda não chegou na nossa casa. Sabe? Poxa, mas aconteceu na casa de fulano, isso. Mas na minha casa ainda não chegou. Então, agradeça a Deus porque a sua casa ainda tem sido preservada. Agradeça a Deus porque a sua casa ainda está com saúde. Agradeça a Deus porque na sua casa ainda tem mantimento. Agradeça a Deus porque você amanheceu, porque você abriu os olhos hoje. Agradeça ao Senhor porque você ainda tem uma roupa para vestir. Mas a minha roupa não está nova, eu tenho essa roupa aqui já tem quase 10 anos. Mas você tem. Você tem um sapato para calçar, você tem um chinelo para andar durante o dia. Você teve um copo d'água para matar a sua sede. Você teve um analgésico para passar uma dor de cabeça. Sabe, as coisas simples. É isso que o Senhor está falando aos nossos corações. Vamos aprender a ser gratos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E o Senhor, Ele tem feito isso na minha vida. Sabe, Ele, nesse momento de pandemia, quando começou tudo isso, eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com cabelo. E as 3 primeiras semanas, eu fiquei completamente parada. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Como vai ser? E o meu esposo, ele estava trabalhando no Rio. E aí fecharam a ponte também. Ele teve que parar de trabalhar. E eu falei, agora ficou bom. Nem ele, nem eu trabalhando, os dois trabalhando por conta própria. E eu falei, e como vai ser? E eu só falava isso, como vai ser, como vai ser, como vai ser. Mas não houve um dia sequer que faltasse o pão na minha mesa. Não houve um dia sequer que faltasse comida, que as coisas acabassem e eu dissesse, agora o meu armário está vazio. Não houve. Porque o nosso Deus é um Deus que provê. É um Deus que cuida. É um Deus que zela. E as portas começaram a se abrir, o Senhor foi movendo. E as coisas foram fluindo.
E cada momento o Senhor foi me mostrando e foi ministrando. Sabe, é o momento da gente realmente tomar posse da palavra de Deus. Porque às vezes nós falamos, eu sou cristão, eu creio em Deus. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, parece que a gente esquece do que está escrito aqui. A gente precisa tomar posse e dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu preciso crer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor e nada. E quando ele diz que nada, é nada mesmo. Quando ele diz que ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar. Quando ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, é todos os dias, não são alguns minutos, não são por alguns momentos, não são só em algumas fases que você pode contar com ele, é em todos os momentos. Então, é momento de nós olharmos para o nosso Deus e saber que nós podemos contar com ele em todas as situações. E ele diz aqui, se você não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que nós comeremos, o que nós beberemos, ou com o que nos vestiremos. Ele está dizendo, por que vocês estão tão preocupados com isso? Se eu visto a erva do campo, que hoje existe e amanhã não existe mais, o que eu não poderei fazer por vós? Por que vocês estão preocupados com isso? É momento de nós refletirmos. Sabe, é momento de nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. De nós pensarmos o que o nosso Deus tem feito por nós. Quantas vezes você já caiu? E qual foi a vez que o Senhor encolheu a mão e não te ajudou a levantar? Quantas vezes durante a caminhada você errou e o Senhor te virou as costas? Quantas vezes você pecou e quando você procurou o Senhor, Ele falou, não, eu não quero saber de você, você não merece perdão. Nunca. Nós que com vergonha nos escondemos, mas Ele está sempre ali, de braços abertos, a nos esperar. Sempre pronto, dizendo, filho, eu estou aqui. Porque Ele é um pai amoroso, Ele é um pai que cuida. E Ele diz aqui, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não fica preocupado. Se preocupa com hoje. Ah, mas hoje eu fiz tantas coisas que entristeceram a Deus. Se preocupa com hoje. Ah, mas eu errei hoje. Então peça perdão hoje. Se reconcilia hoje. Se conserta com Ele hoje. Recomeça hoje. Para viver uma nova história com Ele a partir de hoje. Porque todos os dias Ele tem uma nova história para você. Todos os dias Ele te dá uma nova chance de viver uma nova história com Ele. Amém? Pastor Felipe, cadê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, as outras coisas que não são tão importantes, elas serão acrescentadas. Aquilo que a gente acha que é muito importante, que podem ficar em segundo plano, essa daí Ele acrescenta. Vamos buscar ter mais intimidade com Ele. Vamos buscar a presença dEle. Vamos buscar ter intimidade com Ele. Vamos buscar a face do Senhor. É tempo de nos achegarmos a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Amém? Que o Espírito Santo de Deus
fale em cada coração nessa noite.